Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma mudança muito importante no jeito de pensar a educação artística aqui no Brasil. E olha, não se trata só de técnica ou de material novo, não. É uma visão completamente nova sobre quem tem o direito de criar, de se expressar dentro da sala de aula. E tudo, absolutamente tudo, começa com esse princípio aqui que é super poderoso. A ideia de que inclusão não é um favor, sabe? Não é um gesto de caridade. É um direito fundamental. Essa frase é a base de toda a nossa conversa. Para a gente entender bem essa nova visão, nós vamos explorar 5 ideias-chave. Primeiro, por que a inclusão é um direito. Depois, a ideia de que não existe um aluno padrão. Em seguida, o foco em remover barreiras e não pessoas. Aí, vamos expandir a ideia de diversidade para além da deficiência. E, por fim, o papel da arte como uma linguagem que conecta todo mundo. Então vamos lá, começando pela primeira grande ideia, essa mudança fundamental de perspectiva que coloca a inclusão como um direito, e não como um favor. Essa mudança de olhar fica muito clara quando a gente compara dois modelos. Antigamente, o modelo médico olhava para a pessoa com deficiência e dizia: o problema está nela. Já o modelo social, que é o que guia a gente hoje, vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: o problema não está na pessoa, mas nas barreiras que a sociedade cria. Percebe? É uma virada de chave completa. E essa virada de chave leva a gente direto para o nosso segundo ponto, a ideia de que, simplesmente, não existe essa coisa de aluno padrão. É aqui que a gente para de ver a diversidade como um desafio e começa a enxergá-la como uma potência criativa. Para um pouquinho para pensar nisso aqui. E se cada característica diferente, cada jeito de ser e de ver o mundo, em vez de ser um obstáculo, fosse, na verdade, a matéria-prima para a gente criar arte? Pois é, a proposta é exatamente essa. Por exemplo, abaixe a visão de um estudante. Isso não é um impedimento, mas sim um convite para explorar todo o universo de materiais táteis, de texturas, algo que, numa aula convencional, talvez ninguém nem percebesse. Do mesmo jeito, a mobilidade reduzida pode abrir um caminho incrível para se expressar pelo vídeo, pela fotografia, pela arte sonora, usando a tecnologia como uma verdadeira extensão do corpo e da criatividade. E podemos pensar também nos estudantes no espectro autista, que podem criar narrativas visuais superpotentes, com um jeito todo único de organizar cores e imagens, oferecendo uma perspectiva que é totalmente original. Então, o ponto central aqui não é criar uma atividade mais fácil ou especial. O objetivo real é oferecer caminhos diferentes para a criação, sem nunca, jamais, criar uma hierarquia, sem dizer que um jeito de se expressar é melhor que o outro. Ok? Se a meta é essa, oferecer vários caminhos, fica a pergunta, como a gente faz isso na prática, né? A resposta está no nosso terceiro ponto. O foco precisa ser em remover as barreiras e isso acontece com o suporte especializado. Esse suporte tem nome, AEE, o Atendimento Educacional Especializado. E é fundamental a gente entender o que ele é. Ele é um serviço complementar. Ele não tira o aluno da sala de aula comum. Pelo contrário, o trabalho do AEE é garantir que o aluno tenha total autonomia e participação dentro da sala com todo mundo. A função do EAE pode ser resumida em 4 passos bem claros. Primeiro, ele identifica e remove as barreiras que atrapalham a participação. Depois, oferece recursos e materiais acessíveis. Também adapta instrumentos, se precisar. E, o mais importante de tudo, apoia a autonomia do estudante no seu processo de criação. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. Adaptar não significa simplificar a arte ou diminuir a complexidade da experiência. Significa reorganizar o caminho para que todo mundo possa chegar nessa mesma complexidade, cada um do seu jeito. Agora, vamos ampliar um pouco esse conceito. Esse é nosso 4º ponto. Inclusão não se refere só a pessoas com deficiência, de jeito nenhum. Ela precisa abraçar a pluralidade cultural imensa que existe nas nossas escolas. Existe uma diferença gigante entre tokenismo e integração de verdade. Sabe o tokenismo? É tratar as culturas diferentes como se fosse uma curiosidade, uma coisa exótica para mostrar uma data comemorativa. A integração é outra coisa. É reconhecer que todas as culturas são fontes ricas e válidas de arte e de conhecimento, todos os dias.
E a verdade é que essas culturas todas já estão na escola. Os estudantes trazem com eles sistemas culturais riquíssimos, seja afro-brasileiro, indígena, da cultura popular, da cultura urbana. Tudo isso é, na sua essência, uma fonte valiosíssima de expressão. Então, o ponto é este: ignorar essas expressões, fingir que elas não existem ou que não são arte de verdade, é uma das formas mais básicas e cruéis de exclusão. É como dizer para um estudante que a identidade e a história dele não têm valor ali dentro. E com isso a gente chega ao nosso quinto e último ponto, que amarra todas essas ideias. É aqui que a gente entende a arte como uma linguagem universal e qual é o propósito final da educação inclusiva. No fundo, a arte é uma linguagem. É algo inerentemente humano. E como qualquer linguagem, ela se torna acessível para todo mundo quando a gente constrói os caminhos até ela. O trabalho do educador, nesse sentido, é ser um construtor de pontes, de caminhos. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A meta não é a uniformidade, não é que todo mundo faça a mesma coisa do mesmo jeito. A meta é que todos, sem nenhuma exceção, possam criar e, ao fazer isso, possam se reconhecer e serem reconhecidos. O grande poder da arte inclusiva, portanto, está nessas três conquistas. Ela garante a participação, ela incentiva a autonomia e ela oferece reconhecimento. Participação, autonomia e reconhecimento. E assim a gente chega à conclusão mais importante de todas. Inclusão e diversidade não são temas extras, sabe? Não são um capítulo à parte para se tratar de uma vez por ano. Elas são a fundação, a própria estrutura em cima da qual uma educação artística de verdade precisa ser construída. Fica então essa reflexão final. Como seriam as nossas escolas e a nossa sociedade se toda e qualquer expressão artística fosse vista não como um produto para ser julgado, mas como uma voz única que merece e precisa ser ouvida?